Abre sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3. O tema da mensagem é crescendo e prosperando. A gente está fazendo essa série aí. Segundo Crônicas. Amém? Amém ou não amém? Então diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, porque era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez? Deus o fez? Estou na mesma... Versículo 3, 2 Crônica 26, verso 3, falei. Falei sim, 26, 3. Só pensei e não falei? Então eu pensei alto, que eu estava convicto que eu tinha falado. Amém ou não amém? Estamos juntos agora? Vamos lá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez? Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, de Jabne e o de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os menuítas. Os amonitas deram um presente a Uzias, cujo o renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha se tornado extremamente forte. Tinha se tornado? Por quê? Porque buscava a Deus. O texto diz, enquanto ele buscava a Deus, ele prosperou. Deus o fez prosperar enquanto ele buscava a Deus. Mas isso quer que a Bíblia já deixe claro que ele, em um momento, deixou de buscar a Deus. Porque essa palavra prosperidade é ver Deus agindo em todas as áreas da minha vida. E se você olhar o texto aqui, vai contando as áreas que ele foi vencendo. Ele foi construindo cidades, muros, derrubando o muro. Ele foi vencendo. Em tudo que ele fazia, ele vencia, ele conseguia, porque Deus estava prosperando. Isso é prosperidade. A prosperidade é só grana? Não, ele tinha grana, mas ele tinha resultado naquilo que ele fazia. Porque prosperidade é você ter resultado em tudo que você faz. Pode anotar aí, que não adianta nada você dizer eu sou próspero, mas
tem grana, mas a família é destruída, não consegue construir nada. Isso não é prosperidade. E ele, tudo que ele fazia, ele prosperava, enquanto buscava o Senhor. O texto deixa bem claro que enquanto ele buscava o Senhor, ele prosperava. E o texto diz que ele reinou 52 anos. Então ele buscou a Deus durante muito tempo. E Deus o fez prosperar. 52 anos. Eu estava lendo o livro dos reis. Eu estava vendo lá, tinha rei que durou 6 anos, 5 anos. E ele começou a reinar com 16 anos. Apesar de ser um jovem, ele reinou 52 anos em Jerusalém. Mas por quê? Porque buscava a Deus. Por causa de quê? É isso aí. Pastor, mas isso é o básico do básico. É isso mesmo, querido. Mas é o básico que nos abençoa. Porque Deus não chamou ninguém para se perder, mas para continuar. Porque a questão não é só conquistar, mas também manter a conquista. O que adianta não manter o que conquistou? E ele passou vários anos conquistando. Mas Deus queria que parasse? Você acha que Deus gostaria que parasse alguma coisa na tua vida? Não. Mas por que para? Porque perde a mentalidade. Porque as pessoas, elas não são perseverantes naquilo que elas fazem. Ou elas cansam, sei lá, ou enjoa. Mas a maioria das vezes as pessoas perdem o que conquistaram por falta de crescimento. Perdem por quê? Porque gente que não cresce, não recebe algo novo. E nós precisamos de uma rotatividade na nossa vida. E o relacionamento com Deus, ele abre essa porta. Porque uma mente sem crescimento está propensa a seguir o erro. Quem não cresce segue o errado. Porque o inimigo vai fazer de tudo para te derrubar com o erro. Você já viu que do nada aparece uma mentalidade? Aí você segue aquela mentalidade, daqui a pouco você está perdendo o que você conquistou. Que é assim que funciona. No capítulo 15, verso 15, no capítulo 26, verso 15, agora diz assim: também fez em Jerusalém, eu coloquei aqui no texto, também fez em Jerusalém máquina de invenção de engenheiro. Naquela época ele já tinha mentalidade para isso. Que estivesse nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou, porque foi maravilhosamente ajudado. Aí volta lá no versículo do começo, porque buscava ao Senhor, porque buscou a Deus, porque o relacionamento era ampliado, porque estava crescendo, porque aquilo que eu tenho falado, que Deus tem feito coisas para a vida de pessoas, para que pessoas se posicionem, para Deus chamar a atenção e dizer: ó, estou aqui, ó, para que haja um posicionamento, e não que as pessoas fiquem na infantilidade para sempre, porque quem é criança não recebe nada grande, é só coisa pequena. Eu me lembro que criança se satisfaz só com coisa pequena, está conformado. Eu me lembro quando eu era pequeno que falava: vamos na pavuna. Para mim era o melhor dia da vida. Vamos na pavuna. Eu já criava uma expectativa no meu coração, sabe por quê? Quando eu vinha na pavuna, minha mãe comprava uma bola de gás daquela, eu voltava com uma bola de gás. Aí passava a tarde toda soltando aquela bola e só vamos na pavuna. Era coisa de criança. Aí no outro dia de manhã, cadê a bola de gás? Murchou e ia embora. Mas passei durante vários anos da minha infância com a expectativa de ir na pavuna só para comprar uma bola de gás. E depois, quando cresceu?
Eu sinto uma falta da minha neta, às vezes, de algumas conversas que eu tinha com ela, brincar, mas ela cresceu. Outro dia a gente estava na praia, ela estava sentada assim do meu lado, escrevendo na areia. E eu sentado, eu falei, conversa com o vovô. Ela, eu estou conversando. Falei, não está não, você está quietinha aí. Não, conversa com o vovô. Estou conversando, vovô. Mas eu gostava daquela, quando ela era criança, porque às vezes as pessoas, elas querem viver só daquela forma. Só que com Deus não dá para ser assim. Por causa do erro. Aí olha o que aconteceu. Por falta de crescimento, ó. Mas havendo já fortificado, exaltou-se no seu coração até corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. O que ele fez? Fala com o teu irmão, ficou com raiva. E tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois quanto os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote, Azarias, orou para ele, como também a todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente lançaram fora, e até ele mesmo deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira, que o Senhor tinha ferido ele. A Bíblia fala isso é porque na nossa palavra não tem o verbo permissivo, só o causativo. Aí fala que foi o Senhor que fez. Mas o que trouxe lepra para ele? A atitude dele. Porque o mundo espiritual está pronto para agir contra quem desobedece. Anota aí, o mundo espiritual está pronto para agir contra quem desobedece. Ele desobedeceu o sacerdote do Senhor, afrontou. Querido, ovelha, nunca afronte líder do Senhor. Nunca. 80 sacerdotes bateram de frente com ele e ele se indignou contra o sacerdote. Então, o mesmo Uzias que estava sendo usado por Deus, que estava prosperando, ficou leproso. Porque perdeu a direção da vida. Olha a infantilidade dele, querido. Olha só, olha a falta de crescimento que faz. Quem oferecia incenso no altar? Os levitas e os sacerdotes. Só os da tribo de Levi. Era a ordem de Deus. Fala, a ordem de Deus. E ele desrespeitou a ordem de Deus por criancice. Eu não sei lá por que o orgulho ele tinha que oferecer, porque às vezes a igreja atrai as pessoas para aquilo que está em evidência. Porque ele não pediu para ir lá lavar o sangue dos animais que tinham sido imolados. Ele queria oferecer incenso no altar, que representava a oração dos santos que chegava até a Deus. Só que ele não podia. E quem quer fazer o que não pode é porque está na infantilidade. Porque gente que está amadurecendo não se coloca nessa posição. Ele não foi chamado para fazer aquilo. A infantilidade leva as pessoas a querer fazer o que não foram chamados para fazer. Foi isso que aconteceu com ele. E o texto diz que ele teve o resultado. Porque para cada ação tem um resultado. Domingo eu vou falar, aquilo que você colhe é aquilo que você planta. Então, se eu quero prosperar absurdamente, eu tenho que plantar o que o reino está influenciando no meu coração. Porque ouvir palavra e não praticar também não serve de nada. E ele saiu dali leproso. Por quê? Porque o interesse de Deus é o teu crescimento espiritual. Senão será derrubado facilmente pela mentalidade errada. Quem não tem crescimento espiritual se entrega à mentalidade errada. Quem não está amadurecendo
não confronta a mentalidade errada. Quem não está amadurecendo, qualquer mentalidade é mentalidade. Porque a questão não é a mente, é o que eu coloco na minha mente. Quem é que está influenciando a minha mente? Porque isso aqui, um relacionamento de vir para a igreja já é tudo. Não, porque se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo diário, aí tu se alimenta 2 vezes por semana, o resto da semana quem comanda a tua mente? Qual é a mentalidade? Porque tu acha que alguém sai da igreja quando decide, não vou mais para a igreja. Tu acha que alguém separa quando diz, não vou separar. Não é, querido, tem todo um trabalho do inferno para prejudicar a tua vida. Porque ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí Efésios capítulo 4, verso 27 diz, não deis lugar ao diabo. Quando eu dou lugar ao diabo? Quando eu dou lugar à mentalidade errada, que conduz o erro. Porque a palavra pecar é errar o alvo. Eu deixei de andar pela direção que Deus me deu, para andar por outra voz, sei lá qual, desse mundo, porque o rei estava lá, prosperando, porque o diabo, ele para um avivamento, quando ele muda a direção que você estava seguindo. Porque não adianta só ser da igreja, mas tem que crer certo e fazer o certo. Porque da mesma forma que nós temos direitos, também temos deveres. Mas Deus, por que Deus fez isso? Porque Ele quebrou princípios. Ele quebrou? E Deus exige prática de princípios e não quebra. Deus não nos chamou para quebrar princípios, Deus nos chamou para praticar. Os princípios são para ser colocados em prática e não para serem quebrados. E o que aconteceu com ele? Quebrou, porque fracasso é resultado de mentalidade errada. Ovelha, todo fracasso é resultado de uma mentalidade errada. Agora, quem planta a mentalidade errada? Ele, somente ele, que planta a mentalidade errada. Agora, por que planta? Porque nós permitimos. Porque hora nenhuma o diabo dá um gogó em ninguém, querido. Faz isso, rapaz! É que a gente, às vezes, somos tão fracos espiritualmente e sem verdade no coração, que qualquer mentalidade que vem está valendo. É igual ao mundo, a igreja, às vezes, é igual ao mundo. Todos os caminhos levam a Deus, aleluia. Amém, irmãos? E aí, irmão, tu vai para onde depois dessa vida? Não sei, irmão, aleluia, só Deus é que sabe. Querido, desculpa eu falar para você, se o teu coração não tem certeza, se passar isso tudo aqui, tu vai pegar o elevador para subir, alguma coisa está errada no teu coração, porque a verdade não tem tanto espaço assim no teu coração como deveria, porque você tem que ter convicção. Relacionamento com Deus é de certeza, de convicção. Ah, mas ontem eu amarrei o rabo do gato com um fio, que não sei o quê. Se arrependeu? Pastor, a panela voou lá em casa. Porque a questão não é praticar o pecado, é continuar sendo preso pelo pecado. A questão não é pecar, a questão é praticar. Você está ouvindo ou não? Ah, mas eu vou ficar aí. O cara falou, não entra na minha casa não que eu não presto. Jesus falou, hoje houve salvação naquela casa, que eu nunca vi fé igual a essa. E eu mato os religiosos de raiva com isso. Porque ele falou, fala para ele não entrar na minha casa não que eu não presto. Tem coisa lá na minha casa que ele não vai gostar. Jesus falou, nunca vi fé igual a essa. Não foi ninguém que falou para ele, não vai lá não, porque tinha sempre alguém para caguetar, tinha sempre um X9, não vai lá não, que ele não presta, que ele é homem pecador. Ele não, falou para Jesus, não vem na minha casa não, que eu não presto. Jesus falou, nossa, nunca vi fé igual a essa. Vai lá que teu servo está... Jesus falou, nunca vi fé igual a essa, e teve milagre naquela casa. Ui, que está assim de gente que não conhece a Deus. Querido, se Deus quisesse se afastar de você por aquilo que você faz, Ele nunca tinha se aproximado de você. Você está me ouvindo ou não? Porque todo dia tem um erro para você contar.
Paulo disse: o mal que eu não quero está sempre diante de mim, mas o bem que eu quero fazer não faço. O poderoso apóstolo Paulo, com 9 dons do Espírito Santo em evidência. Ele, miserável homem que eu sou, eu soco esse corpo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E é um cara que tinha maior relacionamento com Deus. Achei Davi um homem segundo o meu coração, o cara que mais matou na Bíblia. Davi foi um dos caras que mais matou na Bíblia, que cumprirá toda a minha vontade. Então Davi matar inimigo era a vontade de Deus também. Deus tem parte com quem tem parte com Ele. Deus é amor, amém? É misericordioso, porque Ele está sempre dando uma nova oportunidade para o crescimento, porque quem não cresce perde. Eu não posso ficar na igreja, que só o fato de eu estar na igreja vai me levar à vitória. Tem um montão de gente que prega isso aí, irmão, e não sei o quê, e profetiza, está cheio de gente atrás de profecia aí e não cresce. Ovelha, você recebeu uma profecia, a te fez crescer? Então é de Deus. Eu cheguei perto de uma pessoa aí estéril, falei para ela: olha, eu já orei, nós tínhamos orado 15 pessoas que geraram filho. Vai lá na igreja que a gente vai fazer uma oração por você, que você vai gerar um filho. Filho é a vontade de Deus, o dia que Deus quiser. Até hoje sem filho. Você está me ouvindo ou não? Porque eu tenho que ter crescimento. Então está cheio de gente aí que não cresce porque está só esperando no que falaram. E não é o que te falaram que vai fazer você crescer, é a revelação que Deus tem te dado. Quanto você segue. Mas o testemunho de alguém fortalece a minha fé. Que isso? Onde está escrito isso, querido? Que fortalece a fé é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, que eu exercito a minha fé, porque a fé vem, a fé vem, a fé vem, a fé vem pelo exercício. Eu cresço. Mas a profecia está me fazendo crescer. Então tá bom, querido. Vai nessa, continua. Uma hora você vai ter que escolher se dá voz a homem ou a voz a Deus. Que nem sempre o Senhor te diz, é Deus falando. Mas o dom é louvável? É. Mas nem sempre é Deus. Porque ficamos de pé, porque crescemos. Para entender isso, aí, Alice correndo ali. Outro dia ela só entrava aqui no colo, querido. Se não tivesse no colo, ela não andava. Agora ela está de pé aí, andando para lá e para cá. Daqui um dia vai estar pregando aqui. Amém. Fala amém mesmo, é isso aí. Mas por quê? Porque cresceu. Se ela não tivesse crescido, ela estava engateando. Pensa alguém, um de vocês chegar aqui grandão engateando. Meu irmão, pode andar aí. Não, mas pastor, eu estou engateando. E uma criança, ela fica engateando um pouquinho de tempo, já viu isso? Rapidinho, daqui a pouco tu olha, ela está sozinha, encostando, segurando, caindo, mas segurando nas coisas. Porque isso é o processo. Tem gente que vai à igreja e está até hoje, chama o líder, chama o diácono, chama o pastor. Ele não tem autoridade nunca para bater de frente contra o mundo espiritual, dizer, vem não, rapaz, vou agarrar no teu chifre aqui, vou te dar te dar um mata-leão. Não, mata-leão não, tu vai agarrar com ele, não se agarra com ele não. Tem que dar como é que é o nome daquilo? Jogar ele, como é que é o nome daquele negócio que dá assim, agarra na mão assim e joga. Não é rabo de ave. Esqueci o nome que dá. Não, o cara agarra o outro assim por trás, ele mete a mão assim e faz assim. Não sei não, deixa o nome para lá. Esse nome aí eu não vou saber falar. Impulsonaguê.
É um ipom, ipom. Amém, querido? Então não tem como combater por fé se não estiver crescendo. Porque a Bíblia, de pelo menos 4 passagens, diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá? Porque fé é um estilo de vida, querido. Fé não é uma mensagem, fé é um estilo de viver. Então o justo viverá por fé. Porque a fé é para o justo, não é para qualquer um. Porque tem esse conflito aí fora, a igreja e o mundo. O mundo acha que está andando com Deus, que eles acham que tem fé. E o apóstolo Paulo disse que a fé não é de todos. Mas não está falando da igreja não, tá? Falando do mundo. Porque tem um conflito a respeito de fé. Não, tu crê em Deus da tua maneira, eu creio da minha. Irmão, nós cremos em Deus através da Bíblia. Posso ouvir um amém ou não? A única forma de crer em Deus é através da Bíblia. Então, se não estiver crescendo, não vai poder combater com a fé, porque a fé é quem está crescendo. Porque vemos muita frutificação na maturidade. A frutificação é resultado da maturidade. Quando tu olha lá, a árvore está madura. Então tem frutificação. Enquanto ela não está madura, não tem frutificação. Tu planta, ela está lá, ó, pequenininha. Agora tem um processo que eles fazem aí, que é uma árvore pequenininha, está dando uma manga grandona. É um enxerto que eles fazem agora. Mas antigamente, plantava um pé de manga, ele passava quase não sei quantos anos para dar uma manga. Porque tem um processo. Mas no dia que chega a maturidade, também chega a frutificação. Fala comigo, quando a maturidade chega o resultado. Chega a frutificação. Porque Deus tem trabalhado na nossa vida a partir daquilo que é a verdade. Enchemos o coração da verdade e o resultado aparece, querido. Então, para crescer, tem que abrir o coração. Quer crescer? Fala amém. Tem que abrir o coração. Porque muitas vezes o apóstolo Tiago ele diz assim: recebei com mansidão a palavra em vós é enxertada, cuida ela da vida eterna. Recebei com mansidão. Tem gente que está ouvindo a palavra, está brigando para receber. Não, isso não é bem assim, não, pastor, não. Para. Abre o coração para receber. Eu até repeti aí, ó. Para crescer tem que abrir o coração, senão é difícil para Deus. Marcos capítulo 26, diz assim, Marcos 26. Marcos 4, 26. Falei Marcos 26, nem tem. É na minha Bíblia que tem. Amém? Disse assim, disse ainda, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si só mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado o dia da colheita. Processo. Reino de Deus tem um processo. Então, a hora de colher chega para todo mundo, amém ou amém? Fala para o teu irmão assim, profetiza para ele, tua hora de colher vai chegar, amém ou amém? É isso aí, querido. Tem plantado a boa semente, amém? Então, a hora de colher vai chegar para todo mundo, se você não desistir. Porque a palavra de Deus é a semente, a terra é o coração. Porque o reino de Deus é de princípios.
É reino de princípios. Porque a terra é o coração. E Deus, querido, Ele não negocia princípios, valores. Da mesma forma que Ele está falando aqui da terra, de plantar a semente, de você não saber como, dia e noite, e etc. E um dia, chega o dia da colheita, assim é um reino de Deus. Então, aqui o processo tem princípios, e segue esses princípios. Não adianta determinar, vou plantar hoje, amanhã tem que colher. Não funciona. Olha aí, pé de manga, nasce hoje, hein? Ou então o abacateiro, dá abacate agora! Senão... E muitas vezes as pessoas elas querem isso. E elas ainda fazem as declarações que o demo gosta. Se Deus não me abençoar até dia tal, eu vou sair. Boa noite, querido. Pode ir embora. Você está dando a declaração do demo. Se Deus não falar comigo, Deus não é nosso mordomo. Ele é nosso Pai. Posso ouvir um amém? Porque a palavra de Deus é a semente e a terra é o coração. A palavra de Deus é a semente. Fala, a palavra de Deus é a semente. Mas o coração, a terra é o coração. Então a semente e a terra funcionam junto. Então se não tem terra, a semente não produz. Ou então terra sem semente, só a terra, sem semente. Nasce abacateiro, nasce, não tem. Uma coisa depende da outra. O reino de Deus, ele semeia em pessoas. E pessoas dão resultado do reino de Deus, aleluia. Fala, eu sou uma pessoa que tem o resultado, darei resultado do reino de Deus. Fala, o resultado, e resultados do céu aparecerão na minha vida, querido. Isso aí. Porque está corroborando a semente com o coração. Porque a prosperidade de Deus é um conjunto que aquele rei perdeu. Enquanto buscava o Senhor o fazia prosperar. Enquanto ele buscava o Senhor. Seguir outra mentalidade, querido, buscar seu próprio coração, já era. Então é um conjunto. É igual o carro. O carro é só a maçaneta. Virou a maçaneta, o carro pega. Não. O carro é só o capô. Não, tem lá um motor lá dentro que tem várias peças. Umazinha só falhar, o carro não pega. Porque é um conjunto. A gente vai falar um pouco sobre isso aí nessa jornada, querido. Que às vezes falta a prosperidade, que está faltando um componente do conjunto. Deus leva a sério isso. Então, nesse relacionamento com Deus, a proposta número 1 dele é fazer uma metamorfose. Que é aquela palavra metanoia, transformação. Você entrou aqui uma lagarta e agora é uma borboleta rosa. Oh, não. Uma borboleta que eu chamava de coco, aquela branca que tem assim, uma grandona. Mas era uma lagarta ontem. Fala, ó, tu era uma lagarta. Fala a vida. Tu era uma lagarta. Agora, aí não tem borboleta rosa, ainda bem, né? Lá onde eu morava tinha muita borboleta, eu nunca vi rosa. De repente tem. Então a proposta de Deus é essa, fazer uma metamorfose, uma metanoia, uma transformação por completo. O grande erro é que às vezes você olha para a pessoa, ela virou uma borboleta do lado de fora. Mas no caráter não. Foi igual o povo de Israel, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles.
Tanto que quando Deus olhava para eles, eles estavam até andando pela visão de Deus, pela direção de Deus, eles estavam seguindo a nuvem, eles estavam seguindo a coluna de fogo. A coluna de fogo partia, eles partiam atrás, mas quando chegou lá na frente, Deus falou: Moisés, parei, não vou andar com esse povo. Por quê? Porque eles saíram do Egito, mas Deus olhava via egípcio, se vestia igual a egípcio, se pintava igual a egípcio, andava igual a egípcio, se comportava igual a egípcio. Só tinham saído do Egito, mas não tinham abandonado o Egito. Você está me ouvindo ou não? Porque isso conta para Deus, querido. Ah, eu estou na igreja, agora eu sou maluco. Não, mas tu tem que ser diferente. Está me ouvindo ou não? Ah, o garoto lá toca de boné, prega de boné. Outro dia cheguei aqui, tinha um líder de boné pregando. Eu falei, e se o religioso vê isso, irmão? Como que isso mudasse alguma coisa? Mas e o coração? Deus purinha na terra. Porque às vezes as pessoas, elas até mudam a roupa. Agora eu vou vestir, andar só de terno. Mas não muda o coração. É igual uma história que roda por aí, que eu não sei se isso é verdade, mas contam aí que o menino estava na igreja, aí teve aquela reunião, né? E acabou o culto, apagaram a luz, e os diáconos, está lá o menino. Ô menino, você não vai embora não? Seus pais estão te chamando lá fora. Não, eu vou ficar aqui. Aí está o garoto chorando para não ir embora. Aí foram perguntar ao menino, mas por que você não quer ir embora? Ah, porque eu quero aquele pai que estava pregando ali. Porque o pai na igreja era uma coisa, em casa era outra. E era o filho do pastor, hein? Que era aquele pai ali que estava pregando ali. Então, se Deus não tiver... Porque essa é a prosperidade. Tudo que Deus faz é para trazer uma mudança para você. E tem que dar uma convicção. Domingo a gente falando sobre isso, logo depois ele veio aqui. Porque ele corroborou com a palavra. E os sinais se seguiam, porque o Espírito Santo cooperava com eles. Marcos capítulo 16, verso 20. O Espírito Santo cooperava com eles, com os sinais que se seguiam. Então, todo sinal que Deus dá para você está corroborando com o teu crescimento. Porque agora ele está dizendo para você, ó, eu sou real para você. Para que haja transformação. Porque a transformação gera crescimento e crescimento gera transformação. Que não tem como eu andar com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Ah, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Pô, querido, desculpa, mas eu fui criado na igreja. De igreja eu conheço. Fui criado na igreja. Só que a igreja não entrou em mim. Com 15 anos eu estava no mundo. Porque o mundo já estava dentro de mim. Nunca tinha saído. Então, se você está sendo transformado, é porque você está crescendo. Pergunta a pessoa que está lá, está sendo transformado? Sempre faz essa avaliação com as pessoas que estão ao teu redor. Pergunta, fulano, estou sendo transformado? Eu sou outra pessoa? Mas eu sou da igreja. É isso que eu estou perguntando? Porque naquele dia ninguém vai se esconder, querido. Está escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 14, que todos, fala comigo, todos, vão comparecer diante de Deus para dar conta dos seus feitos. Por isso, quem comete o erro perto de você, não deixa essa pessoa conduzir você a cometer o mesmo erro. Porque aquilo que fazem contra mim não pode determinar quem eu sou. Você está me ouvindo ou não? Ah, mas fulano também está na igreja. Ele teve um encontro com Jesus? Porque teve um encontro com Jesus e muda. Eu era pecador profissional, querido. Quando eu me converti de verdade. Lá na empresa tinha 15 operários lá. Eu tinha coçado a orelha de uns 4 lá. Que eu resolvia tudo no soco. Pela misericórdia de Deus, eu estou vivo aqui até hoje.
Até o português, que era meu patrão, se converteu. Porque a lagarta virou borboleta. Pensa num cara brabo. Virei o maior otário da vida. O brabo virou bobo. Mas foi melhor eu ser bobo e ganhar quase o 10 lá para Jesus. Tem gente que... Não vou falar isso não, deixa para lá. Tem gente que é brabo até hoje. De vez em quando começa, nasce esse Paraíba querendo ficar bravo. Aí, Deus, me ajuda, Senhor. Eu amarro logo ele. Né? Então, se você está sendo transformado, é que você está crescendo. Se quer uma avaliação, você está crescendo, você está sendo transformado. Porque transformação de Deus transforma o que você está vivendo. Se Deus está transformando você por dentro, Ele vai transformar você por fora. Porque a manifestação de Deus não começa fora, começa dentro. Deus está tendo espaço aí dentro de você, então isso vai aparecer do lado de fora. Bate no ombro do teu irmão e fala assim, ó, fica tranquilo que Deus vai aparecer na tua vida aí do lado de fora já, porque Ele está aí dentro. Porque Saul falou, arruma um homem para tocar a harpa aí, porque falaram para Saul. Saul estava endemoniado. Aí falaram para Saul, arruma um cara que toque bem e tal. Aí falaram assim, ó, tem lá o filho de Jessé, o cara é bonito, toca bem e tem um Espírito de Deus sobre ele. Como é que eles sabiam disso? Porque via a manifestação de Deus na vida dele. Eu profetizo que as pessoas vão enxergar a manifestação de Deus na tua vida. Por causa do teu coração aberto para Deus, o que vai aparecer na tua vida é a obra de Deus. E não mais a obra do Satã, que agia na nossa vida. Porque é isso, para isso que Deus está trabalhando. Porque a transformação de vida é a prova do teu crescimento. A prova do teu crescimento é a transformação da tua vida. Você ouviu um amém? Porque essa é a avaliação que você tem que fazer. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você está renovando a sua mente, está tendo transformação. Que a tua mentalidade é responsável pelos teus hábitos. E os teus hábitos determinam a tua vida. Então, se eu não estou sendo alcançado por Deus, eu não estou sendo transformado. Porque essa é a essência. Eu sou a mesma pessoa. Me ajuda, Deus. Querido, Deus tem te dado a palavra dele. Examinar as Escrituras, cuida ela, vos dá a vida eterna. Porque é ela que me revela. Você abriu o coração, Deus veio com tudo que Ele tinha. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. E quanto a essas coisas não há lei. Tu vê que não tem nada aqui que leva você para o fracasso, só para a vitória. E Deus não se fragmenta, que o caráter de Deus é esse, de um amor pleno, de uma inspiração. Mas aonde, de vez em quando eu dou uma escorregada, mas a cada dia na tua maturidade, menos você escorrega. Porque estamos na igreja para ser transformados. Porque a igreja que fica de pé é onde as pessoas estão sendo transformadas. Porque tem combate. Igreja tem combate, querido. Igreja são pessoas, igreja não é parede. Igreja são pessoas. E quem fica de pé? Qual igreja fica de pé? Onde estão sendo transformados. Porque as portas de legalidade vão sendo fechadas. Porque o inimigo olha, não tem mais espaço para ele. Eu não posso ser uma pessoa que estou caminhando com Deus e
Estou caindo com facilidade. Porque Deus opera através da nossa transformação, querido. Fala, Deus opera através da minha transformação. Que eu vou te mandar a última aí, querida. Anota aí. Quanto menos você cresce, mais propenso a cair na cilada do diabo você está. Quanto mais você cresce, menos cair na cilada. Menos vezes você cai na cilada do diabo. Por que tem muita gente que fica caindo na cilada do diabo? Porque não cresce. Qualquer prato que ele oferece, a pessoa abraça. Porque leva a vida por sentimento, emoção, está levando a vida dependendo de um momento. Não estou sentindo nada. Para com isso, irmão. Crê na palavra de Deus. Porque se você começar a olhar para esse livro com outros olhos, com a visão de Deus, você não vai depender mais de um momento. A Bíblia fala de concupiscência. A Bíblia fala de quê? Concupiscência, que é um desejo muito forte. Que o Aurélio diz que é um desejo muito forte, um desejo insuportável, que vai combater contra a tua própria vida. E espiritualmente fraco, você vai se render a tudo quanto é voz que o diabo mandar contra a tua vida, querido. Porque a essência, a base, não está no teu coração. Porque o investimento de Deus é na tua perseverança. E o investimento do demo é para te afastar da perseverança. Porque a perseverança, há crescimento. A Bíblia diz que é na perseverança que salvareis as vossas almas. Tente motivo de grande alegria, passar por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança coloca você firme. Um rei extremamente abençoado, daqui a pouco ficou leproso. O cara abençoadíssimo, daqui a pouco leproso. Mas por quê? Porque perdeu a mentalidade. O mesmo que estava abençoado, agora estava leproso. Era isso que Deus queria? Não. Deus queria continuar. Deus nos chamou para continuar. Deus nos chamou para perseverar. Amém? Fica de pé. O mesmo que estava agora sendo abençoado por Deus, 52 anos reinando em Jerusalém, saiu do templo do Senhor, da igreja, leproso. Mas por quê, querido? Porque passou os anos e ele não cresceu. Não tem mais espaço para se perder tempo, querido. Pastor, mas eu estou passando um combate aí. Jejum e oração, querido. Combate contra a tua carne. Coloca teu espírito em alta que a tua vitória vai aparecer. Amém ou não amém? Que é a vitória da nova criatura. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Deus está pronto para nos abençoar. Mas é a pessoa espiritual, a pessoa que não se rende. Porque eu não posso hoje estar com o coração na mão de Deus e amanhã o coração está na minha mão e eu dou o coração para quem eu quiser. Eu estou com o coração na mão de Deus. Enquanto buscou o Senhor o fez prosperar. E depois saiu do templo leproso, saiu com insensibilidade, porque perdeu para a alma. Pastor, mas não é o espírito que sempre vence? Não. Quem estiver mais forte, quem eu estiver alimentando mais, a quem eu estou me expondo mais, a verdade de Deus ou a minha verdade. Eu não posso caminhar com Deus me entregando, porque é o relacionamento com Deus que traz prosperidade. Amém? Fala comigo, relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus é responsável
pela minha prosperidade. E Ele vai continuar, profetiza aí, meu relacionamento com Deus vai continuar pleno. Vou buscar o Senhor, vou orar, vou jejuar, vou me dedicar, vou congregar. Tudo que faz parte para o meu crescimento. Se eu tiver que subir no telhado para chegar perto de Jesus, eu vou subir no telhado, porque eu vou encontrar uma saída. Deus envia o livramento para quem fica de pé, querido. A prosperidade de Deus se mantém. Chacantalaba xerecanta. Nosso coração está na mão de Deus. Nós não vamos nos entregar. Nós vamos buscar a Deus. Nós estamos buscando a Deus. Aleluia. A minha prosperidade está viva. Porque Deus tem trabalhado no meu coração. Deus tem liberdade para trabalhar na minha vida. Eu estou crescendo. A verdade de Deus está me fazendo crescer. Deus tem patamares maior para mim. Eu vou crescer, e vou crescer, e vou prosperar, e vou prosperar. Porque a ampla suficiência vai tomar minha casa. Em tudo aquilo que eu empreender, eu serei bem sucedido. Declara aí, profetiza. Em tudo que eu empreender, eu serei bem sucedido. Porque estou crescendo com a verdade de Deus. A verdade de Deus me alimenta. Aleluia. Eu sou alimentado. Tem uma base forte embaixo dos meus pés. Eu estou fundamentando minha casa na rocha. Está na rocha. Está na rocha. Não é areia não, meu irmão. É rocha. É rocha debaixo dos meus pés. É robustade, é base. Base sólida. Chacantalaba xerecanta. Aleluia.